Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast com Ana Malheiros. E hoje eu estou aqui novamente, na presença ilustre do Dr. Leonardo Perfetto, nosso querido paidiatra, pediatra aí das nossas crianças, atuante nas redes sociais, um grande profissional. Legal. Mas hoje o nosso encontro aqui é para falar realmente do pai, né? Deixar o diatra. Exato! O diatra não é nem o deixar o diatra, né? Mas assim, hoje aqui o nosso encontro é para dar um enfoque então ao homem, ao pai, ao marido, né? Ao pai que acompanha, ao pai que está ali junto das suas filhas. Falar um pouquinho dessa experiência. Eu acredito que também seja tão rica, né? É um desafio falar disso. Exatamente. Mas é bom. Então, quero dar as boas-vindas novamente, dizer que é muito, muito bom tê-lo aqui novamente para a gente conversar sobre a paternidade e principalmente sobre a paternidade atípica. Tá certo. Então, a importância da presença desse pai, né? Vamos dizer assim, as flores e os espinhos da paternidade, né? E você, enquanto pai, também enquanto profissional, que trabalha com outros pais, que atende pais de crianças, e o olhar que você precisa ter para esses dois caminhos aí que são tão sensíveis, né? O caminho da paternidade e o caminho da pediatria. Isso aí. Então, bem-vindo, doutor Leonardo. Obrigado, Ana, por mais uma vez estar aqui, ter a oportunidade de conversar contigo, é muito legal, muito bacana. Né? É um lugar que me sinto bem à vontade. Amém. Então, será que nem da outra vez, né? Um bate-papo, ainda mais para falar sobre isso, né? Sobre a paternidade, os impactos da paternidade na minha vida e o que eu encontro na minha vida pessoal, obviamente, e profissional. E aquilo que eu projeto também, o que a paternidade pode transformar positivamente a vida dos homens, das famílias e principalmente das crianças. Então, acho que esse assunto foi isso que iniciou o Paidiatra lá em 2016, no Instagram. Eu comecei falando, né, da minha descoberta de pai, como que a minha falta de preparo me fez buscar informações para eu procurar exercer a paternidade da melhor maneira possível, né? E revisando conceitos, crenças, aprendizados que eu tive em toda a minha vida. Então, falar de paternidade a gente tem que revisar como que a gente foi criado como menino, como que a sociedade enxerga o menino, então, o menino, a criancinha lá que está sendo educada, criada para ser um adulto lá no futuro. Então, essa revisão ela é muito importante. Não tem como a gente falar de paternidade sem tocar na masculinidade. Perfeito. É muito difícil. Isso aí. E é difícil porque, que nem tu falou, trazendo essa analogia dos espinhos, às vezes entrar num mato espinhoso, porque tem muito paradigma que acaba caindo por terra. No primeiro momento a gente se decepciona, mas depois a gente compreende. E aí fica tudo em paz. Amém. É isso aí. Quem surgiu primeiro, o pai ou o pediatra? O pediatra. E aí, como é que foi a experiência de, depois de vivenciar a pediatria, né, de ter o contato com esses pais, orientar as famílias, passar pela experiência própria de ser pai? Assim, para mim, teve um impacto muito grande quando eu descobri que ia ser pai, porque eu comecei a pensar justamente nisso, nas pessoas que eu estava atendendo, naquelas famílias que eu estava acompanhando e que eu não tinha ideia do que eles estavam vivenciando. As alegrias, as dores, as expectativas, as decepções, tudo isso, lutos muitas vezes, eu não tinha noção, porque não era minha vida, eu não tinha filhos, né, eu era casado e tal, mas não tinha filhos ainda. E a partir do momento que a gente começa a entrar nesse mundo de, meu Deus, eu vou ter um bebê daqui a 9 meses, caramba, como é que vai ser? Eu sei a parte técnica, eu sei orientar cuidados com bebês, eu sei. Mas aí, no dia a dia, na noite mal dormida, né? Quando não tá conseguindo aumentar, quando tem uma fralda para trocar, que não é todo homem que troca fralda. Isso mesmo. Né? Então, isso transformou muito a minha maneira de ser pediatra também. Eu não acho que tenha que ser uma condição
por um pediatra ser bom ou ruim ter filhos, mas para mim fez uma grande diferença. Uhum. Eu ter filhos, eu consegui receber um casal, um bebezinho recém-nascido lá no consultório e de certa maneira, compreender e fazer com que eles compreendam as angústias deles. E, enfim, é quase como se eu vou me inserir nessa família para tentar ajustar vocês. Porque daí vem um homem com sua criação, a mulher com a sua criação, e a gente tem um bebê que depende dos dois. Então, quanto mais conectado, quanto mais o ambiente estiver em harmonia, um ambiente seguro pro bebê crescer e se desenvolver melhor é lá na frente. Você recebe muitos pais no consultório ou mais mães? Eu, Ou casal? Como é que é é, essa relação? eu digo que eu sou privilegiado porque eu recebo um casal, Maravilha. sabe? E aqui eu já expando um pouco, eu sei que a gente tá falando de paternidade, de homens, mas às vezes eu recebo casal de homossexual masculino, Uhum. casal de homossexual feminino. E é legal isso, porque a gente vê que são duas pessoas unidas para Em benefício benefício da da criança. criança. Então, é muito difícil eu atender só uma pessoa, só um pai ou só a mãe. E quando isso acontece, tipo ontem mesmo, eu atendi um bebê, uma bebezinha que eu acompanho já tá com 1 ano e 3 meses, só foi a mãe. Mas eu sei que o pai, eu vi que o pai foi em todas as consultas, só faltou Uhum. naquela, entendeu? Sim. Por motivos de trabalho, né? E claro, e tá tudo bem. E obviamente tem aqueles pais que gostariam de acompanhar, mas o trabalho não permite. Uhum. E aí vai só a mãe e tal, mas ao mesmo tempo eu sei que ele tá conectado pela fala dela. E aí eu sempre falo, ó, pega todos os pacientes que eu atendo, todas as famílias, tem meu contato. Aí eu digo, ó, já aproveita e faz um grupo, nós 3. Ótimo. Porque é melhor do que ficar só um telefone sem fio. Eu falo Uhum. pra mãe uma coisa, eu falo pro pai outra coisa, chega em casa, fala. Então, mano, a gente concentra a informação ali e é ótimo. E às vezes acontece, tipo, fulaninho tá com febre. Aproveita, passa na farmácia e compra o remédio que o Leonardo, entendeu? Sim, claro, funciona e flui, né? E é uma maneira que eu encontrei também de deixar o pai mais participativo. Muito bom. Porque mesmo o pai participando nas consultas ali comigo, presencial, muitas vezes as mensagens elas são enviadas pelas mães. Então, o pai tá nesse grupo, faz ele pertencente a esse ambiente, participante do processo de cuidado. E cuidado é um muro que tem, que eu tive que transpassar, que tive que ultrapassar esse muro, que é um desafio, que eu chamo de desafio do cuidado. Porque nós homens, nós não aprendemos a cuidar desde a nossa infância. Isso. Então, Mas aprendem a ser cuidados. sim, tanto que tem um homem que casa Não e é é? filho da esposa, né? Isso Então, mesmo. mas por quê? Mas justamente por isso, porque a gente não aprende a cuidar. Então, o meu grande objetivo é inserir o homem nesse processo de cuidado com o seu filho, com sua filha, e ao mesmo tempo já expandir isso para o próprio cuidado. A gente acabou de passar por novembro. Novembro azul, legal, tá, mas não se trata só de próstata, se trata de saúde mental, saúde cardiovascular, intestinal, e por aí vai. Cuidado geral. Cuidado geral do E o homem. homem tem dificuldade com esse cuidado, né, o cuidado próprio. Total. Ele precisa que o outro cuide dele, Uhum. mas tem uma grande deficiência em olhar para si e dizer: preciso buscar cuidado, Pedir preciso ir ao ajuda. médico, preciso fazer um exame, Uhum. preciso correr atrás, né? É muito dependente do cuidado da esposa, da mãe, de um terceiro. Então, importante isso. E tem um dado estatístico muito importante. A principal causa de morte no homem é a causa externa. Acidentes, a violência. Porque o homem se expõe mais. Né? Então, já a mulher não. Já a mulher são as doenças. Doença cardiovascular, as neoplasias, o câncer, né? O homem primeiro, disparado. Tem um estudo que eu vi que o fato de eu ter saído da minha casa e vir até aqui, eu corro 10 vezes mais riscos de morrer do que vocês. Porque eu sou homem. Homem se expõe mais ao risco. Porque o homem não chora, o homem não leva desaforo para casa, né? Não pode voltar para casa chorando, imagina. E se apanhar em casa também. Então, são coisas que a gente vivencia
E a gente vê no trânsito isso, né? Mulher, geralmente, no trânsito, ela tem a direção mais defensiva. O homem não, é mais agressivo. Nem todas. Tá, tudo bem. Claro Tem alguém que... aqui que vai concordar comigo, né? Nem todas têm a direção defensiva. Então, confesso, assim, um pouquinho de, né, excesso. Lá em casa, eu acho que essa percentagem aí é um pouco inversa lá em casa, assim, porque... A curva gaussiana mostra que existe né, os fora da curva, né? Claro. Da mesma maneira que eu também, tipo, eu sou homem, eu dirijo, e eu, desde que eu comecei a refletir sobre isso, minha direção é muito mais defensiva do que era antes. Né? Então, ao mesmo tempo, mas ainda assim eu vejo que eu me arrisco mais do que a minha esposa. E olha que coisa que é, porque está intrínseco no subconsciente da gente. É verdade. Sim. Né? A violência, ela é algo normalizada e até muitas vezes normatizada. É a norma. O homem tem que ser macho, tem que ser garanhão, tem que ser leão, tem que partir pra briga. Não faz sentido nenhum. Você não percebe que de uns tempos para cá esse comportamento tem sido bem menos visto, né? Eu tenho percebido assim o homem em si mais voltado assim para um outro olhar, né? Mais vamos usar a palavra sensível a muitas coisas do dia a dia. E assim, pensando na paternidade, pensando na figura masculina em relação à paternidade, se nós formos olhar a paternidade há 40, 50 anos atrás, o pai, figura de lei e ordem, dava um beijo quando chegava em casa, sentava na mesa para comer, era servido, né? Então, a família patriarcal, né? Vamos colocar assim. Não existia ali uma interação mais sensível e próxima Sim, dos filhos. era mais né? afastado. Exato. Eu vivi essa paternidade, né? Eu tive essa figura paterna, né? Que é o provedor que sai, que trabalha, que chega em casa e recebe, né, aquilo que é devido, vamos Entregar dizer essa assim. idade, né? né? Tu entregou a idade. Eu não tenho problema nenhum com a minha Nem idade. Nenhum. Tamo junto Tamo nessa. lá. Nenhum mesmo. Então, eu vivi essa paternidade, Sim. né? Mas eu também vivo a paternidade dos meus irmãos, né? Então, eu tenho irmãos de várias faixas etárias aí, e eu vejo a diferença que são os meus irmãos que sentam no sofá e a filha vai lá fazer a chuquinha no cabelo, que leva a filha para a escola, principalmente quando os meus irmãos só têm filhas mulheres, né? Eles não fazem filhos homens, só fazem filhas mulheres. Então, leva a filha para a escola, leva para a festinha, conversa com professores. Então, eu vivenciei a paternidade do meu pai, eu vivencio a paternidade dos meus irmãos. Sim. Eu percebo uma diferença nisso, o fato da minha filha passar uma maquiagem no meu rosto, fazer uma chuquinha no meu cabelo, não vai me fazer menos homem, né? Tá Pelo curtindo contrário, o olha a momento. memória afetiva que essa criança vai ter, total. olha a lembrança, né, dessa parceria, desse jogo simbólico, dessa ludicidade, da brincadeira com o pai. Porque é diferente você pentear o cabelo da sua mãe e você pentear o cabelo do seu pai. Total. Você botar uma borboletinha no cabelo do pai, não é? É diferente. É diferente. Então, eu não tive isso na minha infância, né? E eu percebo que as minhas sobrinhas têm isso com os meus irmãos. Então, é muito bonito. Sim. Eu percebo essa diferença. Tem né? sim. E é uma coisa boa também, mas a gente também tem ainda muito vamos dizer assim, essa evasão da figura paterna, das relações de responsabilidade sobre a criação dos filhos. Sim. Né? Então, tudo é a mãe que decide, a mãe que manda, a mãe que... Né? Tem, assim, eu não sei, eu não faço ideia de porcentagem disso, tá? Mas sim, existem esses homens, tanto que eles vão lá no consultório, eu percebo, tá? Tem pais que tem alguns pais que me mandam mensagem, tem pais que levam o filho ou a filha para consultar, mas são a minoria, tá? Porque na maioria das vezes vai o casal. Mas eles existem sim. Isso acontece, tu tem na tua vida. O meu irmão, eu procuro, né, dentro da minha rotina, participar desse convívio com minhas filhas. Sei de vários homens que fazem isso. Eu não sei, de fato, quanto que isso está acontecendo. Mas é legal ver porque
mostra justamente isso, o quanto que tem homens que estão refletindo sobre ser pai, sobre e não, como é que é? Sobre paternidade, não, tá, eu sou pai, eu só sou provedor e por aí vai, né? Ah, mesmo tendo esse desafio do cuidado que eu falo, né? Porque muitas vezes é uma brincadeira, para ele pode ser uma brincadeira, mas faz parte do cuidado, da criação de vínculo. E isso é muito importante para principalmente quando chegar na adolescência, né? A gente ser um porto seguro junto com a mãe das inseguranças, né? Enfim, das decepções que a adolescência traz, das dúvidas que a adolescência traz, né? E aí, extrapolando um pouco, não, mas antes de falar disso que eu ia extrapolar, que tu falou um negócio do cuidado, que é da mãe, né? Que muitas vezes o homem se larga nas cordas porque é da mãe. Ao mesmo tempo, isso também, eu vou defender os homens aqui, brincando. Ao mesmo tempo, tem muita mulher que, da mesma forma que o homem tem isso na sua mente, na sua criação, muitas mulheres também têm isso, de que o cuidado tem que ser da materno. Mas é claro que Né? sim. E aí ela assume isso e não permite. Uma vez eu atendi eu lembro, nossa, faz tempo, foi quando eu comecei consultório, acho que foi que 2015, se não me engano, que o pai sempre na consulta lá, o bebê, só sei que, e ela com uma cara de cansada, sabe, assim, e falando, cheia de dúvida, e mandava mensagem pra caramba pra mim, beleza, tal. E eu via que ela tinha uma ansiedade, tinha, né, uma insegurança forte, né. E aí numa consulta, eu lembro que ela chegou e perguntou assim pra mim, doutor, tem que deixar o bebê chorar? Você, como assim? Como é que é assim? Você tá chorando, tem que deixar chorar? Não, depende, não é. Não, né? A gente tem que acolher o bebê. Eu já fiquei pensando naquelas frases, o bebê vai dormir, deixa chorando que vai dormir. Não. Isso. Daí daí eu vi que ela deu aquela olhadinha pra ele, e eu, tem coisa aí. E o cara sempre quieto, ele sempre era assim, bom dia, doutor, até logo, doutor. Eu só falava isso, não falava nada. Aí eu peguei e meio que, eu olhei pra ele, daí eu vi que ele ficou meio sem graça, assim. Aí, não sei, essa coisa de linguagem não verbal, eu peguei, dei espaço pra ele, daí ele falou, posso falar uma coisa? Pode falar, claro que tu pode falar. Amém, fale. Doutor, é o seguinte, eu pego meu filho no colo, ele tá bem. Quando ele começa a chorar, ela já pega e já quer tirar ele do meu colo, porque ele tá chorando. Só que eu quero aprender, ele falou bem assim, eu quero aprender a acalmar meu filho, a dar segurança pra ele. Cara, daí eu olhei assim pra ela e disse, não, ele não quer ficar deixando, aí tem que explicar, né? Não, ele não tá querendo deixar, ele quer aprender. Vamos deixar ele ser pai. Ele tá comprando a briga do choro. E aí, nessa hora, tu sai, vai tomar banho, vai descansar, vai passear no parque, fazer qualquer coisa. Deixa ele ser pai. Daí, meio que, né, equalizou ali a relação. Foi muito legal, porque depois eu fui percebendo que também o ambiente ficava mais relaxado quando eles chegavam na consulta, porque ele começou a ocupar, ele queria ocupar aquele espaço, só que ela não deixava. Não é culpa, não se trata disso. Se trata de uma criação que ela teve, Hábito. aquilo que ela aprendeu culturalmente. E aí transformou, por isso que eu falei lá, paradigmas, a gente tem que, dos dois lados, tanto os homens quanto as mulheres, romperem paradigmas para poder ter essa harmonia. Equilíbrio é a palavra, Equilíbrio, é isso né. aí. A gente sabe, assim, ó, é claro que grande parte das famílias, né, que tem o pai e a mãe que trabalha fora, né, que se vira, corre atrás ali e precisam cuidar de crianças, a gente sabe que o perfil da mulher é de tentar abraçar o mundo, Sim, né. sim. Então eu chego em casa, eu arrumo tudo, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu trabalho fora, eu cuido dos filhos. Está cansada, está exausta, mas quando o homem vai fazer: "Não, deixa que eu lavo que você não sabe lavar direito. Não, deixa que eu arrumo que você não sabe fazer direito. Não, eu falei que não é assim, deixa que eu faço". Tá botando, tu põe a roupa no bebê, mas já fica olhando, né? Aham. "Não, não é assim que coloca. Não, essa roupa aí tá muito quente, tem que pôr a". Então, a gente sabe que isso acontece. Eu Aham, sei, aham, eu fiz isso muitas vezes, né, eu aham. fiz isso na minha vida muitas vezes. Então, sei que a gente toma para Sim, nós, né, um espaço, tarefas e responsabilidades que
não Tem uma são pressão devidas, não social. precisa, né? A gente pode dividir, a gente pode ter o apoio e aceitar o apoio. Uhum. Aceitar ser cuidada, né? Então, Isso. e boa, né? Boa. Aceitar ser cuidada também. Uhum. Né? Então, eu posso cuidar do meu marido, do pai do meu filho, mas eu também preciso ser cuidada por ele, né? Claro. E aceitar ser cuidada por ele. Tem uma parte no livro da Laura Gutman que ela fala isso, que muitas vezes não, que no início o papel do pai não é cuidar do bebê. Nem sempre isso é o essencial. É cuidar da mãe para que ela possa iniciar a maternidade, o Perfeito. maternar dela. Isso mesmo. E aí, se a gente vai ainda nessa linha da psicanálise, o pai começa a surgir na vida da criança lá com 2 anos. E eu percebi isso. Quando as minhas filhas, com 2 aninhos, começam a se chegar mais, sabe? Começa a querer interagir mais comigo. E faz muito sentido Sabe por isso. quê, né? Se você está falando da psicanálise, por que os 2 anos? 2 anos. Ah, sim, porque Ah, Freud explica. exatamente. Mas entende? Começa essa relação, né, edípica, Edipiana. É. né? Então é isso. Só que muitas vezes de repente o cara quer porque quer interagir com o bebê, deve. Não estou dizendo que não deva, óbvio que deve, até porque toda interação com o bebê é estímulo, Uhum. né, pro desenvolvimento da criança. Mas o foco principal é isso, é cuidar. Eu falo muitas vezes assim que o pai, no puerpério, esse puerpério pode durar o tempo que for, né? Não são só 40 dias, né? Então tem a sua duração variável, porque ele é muito mais psicológico também. Então, nesse momento, o pai, sabe aquele lobo que está cuidando da alcateia? Uhum. Né? É esse cara, ele está cuidando, ele está de olho. E não é, e isso é só uma analogia de coisas que eu estudei, né, sobre paternidade, e que falam isso, que a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar do ambiente, a gente tem que ver quem é que vai chegar em casa, que vão trazer, né, que Até visita vai porque ter. é um momento sensível da mulher, né? Ela tá totalmente fragilizada naquele momento ali. Ao mesmo tempo que é uma leoa, né? Então. Para proteger a cria, mas ela também tá fragilizada. Ela precisa de alguém para fazer também este cuidado, essa proteção. A gente tem uma das maneiras do homem se identificar na paternidade é através da amamentação. Isso a própria Organização Mundial de Saúde fala. Inclusive, eu tenho um e-book que ele é distribuído gratuitamente eu sei que chegou lá na UFRJ, porque o Dr. Marcos Você ficou de me Carvalho... mandar. Fiquei de mandar? Não mandei? Ficou. Tá, então Não eu vou te mandou. mandar. Doutor Vitalei. Tá, vou te mandar. Que é o Pais que Amamentam, que ele é Isso. baseado nessas questões. E porque ele é lá na amamentação que muitas vezes o cara sente um peixe fora da água dentro da própria casa, não sabe o que fazer, sabe? E esse é o momento, né, de dar apoio, de manter o ambiente mais saudável possível, seguro, organizado, para a mulher estar amamentando sem estar com a cabeça que lá na cozinha tem louça para lavar, por exemplo, que tem roupa para pendurar, tem essas questões, ou se vai chegar visita ou não, sabe? Não, então tem essas... Mas isso vem muito, de novo, cuidado. Né? Se colocar na posição de que agora eu sou um cuidador, eu não sou só um provedor. Uhum. Eu tenho que cuidar, eu tenho que deixar as coisas organizadas para aquela maternidade se desenvolver, para ajudar também na minha paternidade, e assim vai. É uma bola de neve. E aí quem ganha com tudo isso é a criança. Se a gente pensar, quando nasce a criança, nasce a mãe, nasce o pai, mas a mulher desde pequena tem essa vivência afetiva. Perfeito. É o cuidado com a boneca, é o conjunto de panelinha que ganha, é a bonequinha para escovar o cabelo, para pentear, para dar o banho no bebê, aquela banheirinha que tem o bebezinho para dar o banho. Então, a mulher em si, ela vem já exercitando, né, sendo treinada para o cuidado desde sempre. Diferente do menino, né? Joga bola enfim, eu lembro que eu te falei que eu sou a 7ª filha, todos homens, né?
Eu fui ganhar minha primeira boneca, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade. Agora pergunta, você não andava na rua jogando taco e subindo em árvore? Tenho os ossos quase todos quebrados, eu estou toda quebrada. A minha vivência era com os meus irmãos. Sim. O meu brincar sempre foi muito mais masculino com eles ali do Uhum. que o próprio brincar feminino. Eu fui mãe aos 17 anos Nossa, e foi muito assustador, só imagina. né? Foi Aham, assustador, porque assim, eu tinha saído da infância, né? Que eu tinha uma pouca experiência ali desse treino, aham. né? E daqui a pouco eu já tinha um bebê de verdade no meu colo. Tu foi em busca da infância que tu não teve, só que era Essa é uma, real. essa é uma leitura boa de ser feita, hein? É. Então, eu fui mãe aos 17 anos, eu Aham. tinha um bebê ali para cuidar. Então, eu precisei exercitar isso na prática E na marra. e na marra. E o pai do meu filho também era Sim. adolescente. Então, nós, os dois muito jovens, inexperientes, sem. Ainda bem que a gente pôde contar, né, com pessoas da família, com os nossos familiares, Ah, para poder ali dar os primeiros passos e seguir. Mesmo assim, foi muito desafiador, né. foi muito assustador. E agora, de colocar a mão para saber se está respirando, tá vivo Quem mesmo, nunca? né? Tá vivo? Será que tá tudo bem? Então, vivenciar isso, eu digo assim, ó, pelo menos foi o que eu vivi, né? A maternidade, ela também é um pouco solitária, Sim. porque quem passa pelo que passa uma mãe após um parto? É. Quem passa? É a gente. É, só? Não tem como você dimensionar aquele Não. momento ali. Então, é um momento muito solitário também, né? A dor em si, o processo em si, a recuperação do corpo, né? Tudo que passa dentro dessa cabeça, aquela descarga hormonal gigantesca que você não sabe se ri, se chora, se Uhum. sai correndo, se fica parado. Então, tudo é muito complexo e muito intenso. É. Então, a importância dessa figura que está aqui do lado, presente, firme, segura, dizer: calma, tá tudo bem, eu tô aqui, fica tranquila, pode dormir, pode descansar, eu vou cuidar, né? Para que Isso. possa fazer um sono reparador, né? Para tomar um banho descansada, para Uhum. sentar na mesa e fazer uma refeição decente. Então, o cuidado desse pai, desse homem, dessa figura paterna. Pode ser o marido, pode ser o avô, enfim, é a figura paterna, Uhum. né? O cuidado dessa figura paterna é extremamente importante. Dar espaço para a figura paterna é mais importante ainda, É. né? Nessa questão, as pessoas falam muito de rede de apoio e, e eu criei, não, enfim, passou na cabeça que não seria uma rede, seria tipo uma teia Sim, de aranha. Então a teia tem os raios, né, que convergem onde a aranha fica. Então o elo que une tudo é o pai, para que a aranha que está ali em cima ela tenha sustentabilidade. E aí todos os outros elos que vão juntando todos os fios toda a rede de apoio, né, que fazem parte dessa teia. E aí tá a família, estão amigos, os profissionais de saúde, todo mundo ali dando esse suporte. Mas o centro, no meu ponto de vista, é sim, essa é a figura paterna. Porque para muitos estudos falam que muitas decisões que são tomadas, principalmente na amamentação, é, a mulher ela leva muito mais em consideração a opinião do companheiro do que de outra pessoa. Isso para mim foi um eureka, assim, de caramba, a minha opinião é mais importante que a opinião da minha sogra. Isso para mim foi assim, tipo, sabe? E eu procuro trazer isso, sabe? Tipo, cara, tem que ler, tem que estudar. Porque se você. É por que lá nas orientações do Ministério da Saúde diz que o pai não tem que deixar entrar fórmula e mamadeira e chupeta dentro de casa? Porque ele tem que estudar sobre a amamentação, ele tem que saber sobre a amamentação. Porque se ele, no primeiro momento em que tem um desafio na amamentação, uma dor mamilar, uma fissura, ele já vai lá e prepara uma mamadeira e dá, é óbvio que a mulher vai aceitar isso e tá tudo certo, é assim mesmo. Só que se ele souber que existe uma profissional chamada consultora de amamentação e que ele tem acesso, seja na rede privada ou na rede pública, que alguns municípios têm esse serviço, ele não vai pensar outra vez, entra no carro e vamos para lá. Ou passa a mão no telefone e chama a profissional aqui para ver, sabe?
não vai ir pelo caminho mais fácil, que vai trazer mais, sei lá, não é tanto, não é a solução, né, do problema. Se a amamentação é o que é mais importante para o bebê, cara, é nisso que tem que focar. Às vezes dá uma forma, tá, vamos dar aqui, mas vamos resolver. Então, por eu ser pediatra, eu acho que eu trago muito isso da amamentação, né, também, como sendo essa porta de entrada. E daí ele já começa a extrapolar para outras coisas. Como é que ele vai escolher, como é que vai ser a decisão de que escola que vai estudar a criança lá na frente, né? Porque começa ali já começa com os cuidados com a amamentação, com os cuidados com a cólica, né? Quando tiver febre, como é que vai ser? Vai ficar perdido em casa e a mulher com a criança no colo? Não, vai ou não vai na emergência? Vai entrar em contato com o pediatra ou não vai? Uma posição de decisão, É né? De se isso. colocar realmente referência. Porque a gente vê muito isso no mundo corporativo, ainda os homens é que são os tomadores de decisões. Sim. Não são, obviamente, não é a totalidade. Tem muita mulher entrando nesse campo, obviamente, graças a Deus, né? Que eu acho que a mulher toma decisão melhor do que o homem. Mais pacífica. Mas, enfim, aí dentro de casa o homem não consegue. Então, tu tem lá um gerente de banco que dentro de casa não consegue tomar uma decisão. Porque tem a insegurança dele. Por quê? Porque não foi buscar informação. E aí que você falou, trazendo lá de novo o exemplo dos teus irmãos, do meu irmão, de outros homens que eu conheço, são os caras que estão fazendo diferente. E isso é legal, porque com certeza vai dar impacto lá na frente. É uma maneira de transformar a sociedade também. Uma sociedade onde a gente seja menos patriarcal. Bom, basta ver o que a gente tem hoje, né? Hoje a sociedade é violência para tudo que é lado. Sim. E o que a gente tinha, vamos botar aí, no mínimo 10 anos para trás. É uma sociedade patriarcal, onde a violência é o normal, sabe? Onde os caras brigam, tipo agora pararam aqui em Itapema um ônibus de torcedor do Internacional descendo para Porto Alegre, e os caras falaram, Pedro, que isso? Que coisa mais insana, sabe? Violência barata. Porque um bando de homem. Um bando de homem desocupado, maluco, fazendo isso. A palavra desocupado caiu como uma luva. Mas isso. Com certeza, né? Porque, pelo amor de Deus. Quem tem o que fazer não tem tempo de fazer esse tipo de coisa. Pra botar, sei lá, pra dar o melhor dentro de casa, não tem, mas pra pagar o ingresso pro futebol, ele tem. Enfim, cada um. Não sou julgador, não sou dono da verdade. Mas são reflexões para serem feitas. Então, a partir do momento que o homem começa a entrar tomar esse lugar de cuidador, não só de provedor, tem estudos que falam sobre isso, né? Do quanto que diminui a criminalidade, de quanto a sociedade fica mais segura, a sociedade fica mais produtiva, sabe? Enfim. Eu vou te trazer agora, é importante a tua fala, doutor Leonardo, porque eu vou trazer agora para você uma informação realmente científica e palpável. A gente tem estudos científicos já que mostram, inclusive eu coloquei lá na página um estudo científico, um artigo, que mostra que a nível estrutural realmente, né, comportamental, o cérebro masculino sofre modificações quando inserido na paternidade já desde os primeiros meses, tanto da gravidez quanto do nascimento do filho. Sim. Então, o pai que está inserido nesse ambiente, né, do bebê, de trocar fralda, de fazer a mamadeira, de colocar para dormir, de, né, acalmar quando está chorando, né, no caso ali do seu cliente, ali, do paciente, acalmar quando está chorando, dar o suporte, sustentação e segurança para essa mãe na hora de tomar uma decisão. E isso é extremamente benéfico para este cérebro masculino. Claro. Vai trazer ali uma sensibilidade, uma tranquilidade, uma segurança muito maior. Não só na questão de dentro de casa, do ambiente, né, da vida cotidiana, mas fora dele. Sim. Então, é o homem que vai tomar decisões com mais tranquilidade, é o homem que vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer alguma besteira, né? A impulsividade baixa. Então, o quanto é importante essa vivência com o bebê, né? Para trazer esse olhar mais tranquilo, mais significativo, mais amoroso, mais afetuoso
não só para o cotidiano, mas para a vida toda Uhum. social desse homem, dessa figura, Né? né. E aí, volta de novo pro cuidado. É uma maneira que ele aprende a Exato. cuidar de alguém, e aí ele vê que ele tem que cuidar de si pra poder cuidar de outra pessoa. Então vira Uhum. um ciclo, né? Falando essa questão tu tinha falado lá das brincadeiras, né? Não sei se eu falei da outra vez, devo ter falado. Mas eu tenho 3 primas, e aí das brincadeiras, né? Então a gente brincava de tudo nas férias, né? Jogava bola, andava de bicicleta, de tudo. Aí tinha hora que elas queriam brincar de casinha, né? Uhum. E eu lembro até hoje de eu estar brincando ali com elas, e aí chegou alguém, não sei quem era, que pegou e me disse assim: Vem, Leonardo, isso é brincadeira de menina. Ah, isso você não falou da outra vez Não não. falei? Não. Então, isso aconteceu. Eu lembro disso, sabe? Eu lembro direitinho, eu só não lembro quem era. Sei que era um homem da minha família, não sei se era meu avô, meu pai, um tio, que chegou e me tirou dali, daquela. E tava tudo bem, entendeu? Não tinha, porque é brincadeira de menina. Agora, elas jogar bola podia, brincar de carrinho podia, andar de bicicleta também. E aí vem essa questão. Tipo, a gente tem oportunidades de exercitar o cuidado. Eu tenho uma palestra que eu faço que chama Paternidade do Novo Milênio, que traz essas questões, né? E uma vez eu tava falando, aí um senhor lá levantou a mão: então quer dizer que eu tenho que dar brinquedo, eu tenho que dar boneca pro meu neto? Mas num tom de deboche, né? Sim. Aí eu achei que, olha, se o senhor sentir a vontade, vai ser legal. Entendeu? Ele ficou meio dizendo, não sei o que, não, mas você é de menino. Tá, então eu pensei, não respondi, deixei, cara, ele não entendeu e tá tudo bem. Talvez eu não tenha informado, comunicado da melhor maneira possível, duvido um pouco, mas ele não compreendeu ainda, porque ele ainda tá enraizado na criação dele, né? Nesse conceito de coisas de menino e coisas de menina, brincadeiras principalmente, né? Então não se trata de encher os meninos de bonecas, mas às vezes acontece, tipo, tem um vizinho que ele pediu, o menino pediu uma boneca, e a mãe foi lá e deu. E que mal que tem? Ele foi lá, tal, mexeu na boneca, tal, e ele brinca de carrinho, ele brinca com a boneca, ele joga bola com os vizinhos, agora ele tá maiorzinho, e tá tudo E bem, pronto. sabe? As pessoas têm medo, na verdade, né? Os homens têm medo de que vai brincar de boneca, vai ficar afeminado, vai. Cara, não é isso. Não interfere Não na interfere. Não masculinidade. Pelo interfere, contrário, desenvolve habilidades, mais total. habilidades, E né. aí, falando em habilidade, eu sempre falo em habilidade, eu lembro do ABBA, né? É, então. Porque daí a gente vai pegar lá os pais de crianças atípicas, né? Cara, a maioria vaza, a maioria sai fora. E Porque entrar não nesse aguenta. assunto agora. Então, sabe? Pode ter telepatia aí. É, é. Porque assim, ó, por quê? Porque o bicho pega, né? Tipo assim, as pessoas olham a minha filha, entre outras crianças que têm autismo nível 1 de suporte, nem parece autista. Mas passa um dia lá em casa pra tu ver. Exato. E o bicho pega, daí às vezes o casal, tipo assim, final do dia, tá todo mundo cansado, daí a criança tem uma crise porque quer, sei lá, quer continuar lendo o gibi dela. Isso acontece lá em casa. Vamos tomar banho? Ela fica lá lendo o gibi. Ele é hora de tomar banho. Daí tá, daí começa. Daí, se daqui a pouco, a gente começa a se irritar, né? Se a gente não aprende os meios para fazer, a gente começa a se Uhum. irritar. E aí a gente começa a alterar a voz. Aí chega a mãe da criança querer resolver. Daí, aí fica todo mundo batendo cabeça, né? E aí, quando vê, o cara já não tá pertencente na questão do cuidado, aí mesmo. Então pega e assume. E aí o relacionamento do casal começa a se esvair, porque já não falam mais a mesma língua. E aí, ó, o cara pega e vaza. E isso acontece a rodo, sabe? Por quê? Porque o cara não aprendeu a cuidar. Ele perde oportunidades. É pesado? É. E seja criança atípica ou atípica. Então, cuidar de criança é complicado. É É desafiador. desafiador pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, tem tanta coisa, né? Que acontece já do ponto de vista orgânico, né? Desde lá do puerpério, né? Tipo, se não cuidar, tem depressão pós-parto masculina, Sim. né? Então, tem que ter esses cuidados. E quanta coisa legal que a gente vivencia, sabe? Quanta coisa, manifestação de amor que a gente recebe no dia a dia, coisas pequenas, um bilhetinho. Aí o cara resolve do nada não, né? Mas enfim,
A gota d'água foi, estourou, o copo transbordou, daí pega e sai de casa. Porque não criou esse vínculo lá no início, né? Porque você não descobre autismo no primeiro mês, né? Tomara que um dia se consiga para já intervenção precoce, né? Bem Aquela, precoce, né? né? Não se desenvolve, porque tá perdendo tempo, cara. Tá se perdendo tempo. Então, por isso que eu acho legal, assim, quando eu atendo um casal gestante, né? Porque, cara, eu já vou Você já criando vai, vínculo. exato. E aí eu já vou Já vai exercitando, preparando terreno. porque não que eu queira achar agulha em palheiro, longe disso, gente. Eu não quero pelo em ovo, como dizem. Mas se por acaso tiver, que aconteceu ontem, uma menina que eu atendo tá falando pouquinho, já vai fazer 1 ano e 3, fez 1 ano e 3, vai fazer 1 ano e 4, tá falando pouco. Vamos estimular e já dei os toques, o pessoal já, beleza, já se engajou. Por quê? Porque a gente já tem essa relação construída. O pai tá junto, tá pegando junto, ele não tá achando que cada um tem seu tempo, porque com ele também foi assim. Ou que a mãe tá vendo pelo em ovo. Ou que a É o mãe que que tá surtando, tá noiada. exatamente, é o que muito acontece, Aham, muito. Eu é. recebo muito na clínica mães, né? Eu até vou dizer assim, eu também me sinto privilegiada, porque eu tenho muitos pais que levam as crianças para Legal. terapia. É assim, ó, eu lembro de chegar um dia na clínica, foi uma quinta-feira. Eu cheguei na recepção, tinha uns 12 pais sentados. Eu olhei aquilo e digo, rapaz, eu vou tirar uma foto, porque isso aqui é um momento Não, único. Era só pai, que assim, ó, bom. enxurrada de pai na recepção. Aí eu acho que eles não tinham se dado por conta ainda, eles começaram a se olhar e deram risada, assim, eu digo, gente, que coisa linda. É maravilhoso ver vocês aqui. Que bom que vocês estão presentes na vida dos filhos de vocês. Uhum. Vocês são bem-vindos sempre. Venham sempre trazer. Então, foi um momento único para mim ali, sabe? E uma coisa importante, Ana, tu falou assim, destacou isso para eles. Muita gente acha que não tem que, não é exaltar a palavra, tá? Mas eu vou usar, vai. Não tem que dar elogio. É porque, Cara, não é mais mas que obrigação. Não mas se é tu não isso. fizer, cara, são pessoas que estão remando contra a maré. Se tu não der esse Exato. estímulo, análise de comportamento. É isso. Se tu não der o estímulo, Reforço. reforço positivo, como é que o cara vai continuar? No primeiro desafio ele vai largar, sabe? Não vale a pena. Exato. Tô fazendo, me esforçando, ninguém reconhece, sabe? E não é dizer que o homem, ele é melhor ou pior, não, mas ele precisa disso, Uhum. porque é muito fácil. E eu digo por mim, Ana, é muito fácil. Por mais que eu estude, de vez em quando eu pego e relaxo. Porque a Lisiane assume as coisas. E aí, opa, volta, cara. Porque tá aqui dentro, tá lá no meu inconsciente, não é? Eu não consegui reprogramar isso 100%. Então eu falo, e ao mesmo tempo, cada vez que eu falo, eu reflito sobre meus comportamentos em casa. Eu não sou o cara 100%, eu já fui o cara lá no início que dormia no outro quarto, porque eu tinha que acordar cedo no outro dia. E ela só tava cuidando, dando de mamar, entendeu? Eu já fui esse cara. E aí, opa, volta que Calma, que não é bem por aí, tô né? perdendo coisas, tô Isso perdendo aí. vivências, tô perdendo o vínculo. Volta para isso, sabe? Então, e é uma constante reflexão que tem que ser feita. E estímulo, porque se não tiver estímulo, a gente sabe, o ser humano, todos os animais Aham. funcionam sobre estímulo. Você sabe que isso acontece assim, ó, com muita. É típico, né, acontecer. O pai sai, a mãe se fecha com a criança e aí esse pai não consegue mais entrar. Aham. Então ele fica ali na periferia, né? Não tem espaço nessa relação aqui, porque, veja, a mãe gera, são 9 meses dentro da barriga, né? Tem todo ali uma relação já pré-construída, diferente daquele pai que vai ver aquela criaturinha quando nasce. Opa, É. agora que existe, realmente, né? Tá aqui. Então, é muito diferente isso. Então, quando esta questão assim, eu preciso acordar cedo, eu tenho afazeres, né? Tenho responsabilidades. Ela só está em casa cuidando, né? Vai passar o dia todo só com o bebê, Só. não precisa fazer nada. A mãe dela tá aqui para ajudar, né? Então, deixa eu. E aí acaba acontecendo esse afastamento. É muito comum isso Bem. acontecer. E aí a mãe se fecha, porque veja, qual é a plenitude de uma mulher? Onde que a mulher atinge sua plenitude?
quando ela está grávida e gera uma vida. Que coisa Sim. mais poderosa que gerar e colocar uma vida no mundo? É. Então, olha o poder que uma mulher tem. Então, ela tá ali na plenitude dela. Se ela não der espaço, se ela não entender que ali precisa entrar alguém, né, para fazer parte desse triângulo e que tem que Uhum. ser um triângulo, realmente para o homem é mais fácil dizer, ah, não, tá, ela tá tomando conta, deixa que eu vou aqui Aham. viver as minhas coisas e, né, eu dou conta do resto. Eu acho que das relações humanas, essa é uma das mais tensas que tem, É. né? Não sei, eu posso estar falando a maior bobagem do mundo, mas justamente por isso. Porque são pessoas que nessa situação estão tão vulneráveis, psicologicamente, que acabam tomando decisões equivocadas e às vezes nem decisões vou deixar, vai levando e a vida vai levando e vão se afastando, né? E aquilo tudo foi construído até então, todo um sonho também, né? Porque, enfim, as pessoas a gestação vai evoluindo, ele começa a pensar na criança, começa a pensar no que vai ser tua vida, no futuro da criança, daqui a pouco se perde isso, porque justamente por falta de comunicação, falta de empatia, falta de disponibilidade, as pessoas se disporem a se abrir a isso, né? Porque é novo, e o novo assusta também. Então, imagina se eu vou dormir 3 horas só para no outro dia estar lá no trabalho. É difícil, mas é necessário. E passa. O mais legal é que passa. E quando passa, você vê, pô, mais E um é desafio. rápido. E é rápido. É rápido quando passa. Você vê que você piscou o olho, a criança tá lá 2 anos, 3 anos, 4 anos, o negócio passa 7 e 9 rápido lá em casa. demais. Então, né? É muito rápido. É É. muito rápido. Claro, assim, ó, a paternidade atípica, a maternidade atípica. Ser mãe, ser pai já é desafiador. Ser pai e ser mães atípicos já é um desafio ainda maior. Então, quando você coloca ali o pai que fica, né, o pai que permanece, o pai que pega junto, o pai que está ali realmente dando esse suporte, né, ele é o escudo, é aquele que vai dar realmente o aconchego, a segurança para esta mãe nesse momento. É o pai que tem que brigar com o plano de saúde, não É é a mãe que tem que ficar mandando e-mail para o plano ótimo. de Vamos frisar saúde. essa frase? É Bora isso. botar em Mas letras garrafais? aham. Não é. A mãe já tá cheia de coisa, de perrengue para passar. Daí, não, é o pai que tem que comprar essa briga. Mas muitas vezes quem tá fazendo é a mulher, porque ela tá sozinha, foi abandonada e é triste. É triste. É assim, ó, enfim, né, eu tive um primeiro casamento, estou no meu segundo casamento, e tudo bem você ter, né, Sim, a relação de homem e mulher é uma coisa, claro. relação de pai e filho é outra. Uhum. O fato de você não estar mais junto da mãe do seu filho não exime você de ter responsabilidade com a criança, Bem isso. com o seu filho. Você não deixa de ser pai, não existe ex-pai, ex-mãe. Existe ex-marido e Meus ex-mulher. maridos, Agora, ex-pai e ex-mãe não tem. Mas o que a gente vê? O pai, quando sai de casa, né, e abandona a mãe, ele abandona o filho Sim. também. Então, é um abandono de um núcleo, né? E Não de uma relação. e tem aqueles que ficam no meio termo, que tudo bem, ainda vai lá, ainda pega o filho, e tem guarda Cada 15 compartilhada, dias. paga 15 dias e ainda fica falando mal da mãe. Cara, não vai levar a lugar nenhum. Aí tu não tá dando um ambiente seguro pro teu filho se desenvolver, Isso. sabe? Porque daí a criança chega toda ansiosa, daí chega em casa, daí a mãe reclama também que a criança chegou suja. E que não sei o quê. Cara, daí a criança fica num joguete que só É porque quando prejudica. você termina uma relação, ela precisa realmente terminar de forma saudável, né? Sim. Ah, não deu certo entre os adultos, Aham. ok. Mas a criança não precisa pagar o pato, né? É. De uma relação que não foi bem construída, não se solidificou, né? Enfim, paciência. A relação de homem e mulher, uma coisa, a relação de pai, mãe e filho, outra. Então, Isso. não vivenciar essa guerra, né? E Uhum. transferir isso para a criança, porque eu nem sei se é ético ficar falando, mas enfim, eu sou a criança de pais separados e de guerra entre pais. Uhum. E isso causa um dano gigantesco na gente. Gigantesco. Porque um pai, uma mãe, quem
quem é a pessoa que vai te proteger? Se você olha, você é um pirralho, você é uma criança. Você olha, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai. Bom, qualquer coisa que acontecer comigo, eles me protegem. E você vê os dois lá se engalfinhando, você vê os dois brigando, você vê que os dois não dão conta nem deles Sim. mesmos. Quem vai dar conta de você? Eu vivenciei isso. Né? Meus pais se separaram depois que é adulto e tal. Mas eu lembro muito, tô falando isso, eu me lembro cenas da minha infância, deles discutindo e a insegurança, o sentimento ainda tá aqui dentro. É maluco, tu Exato, vê, né? Tá lá dentro. Haja É, terapia. haja terapia. E aí tá ali, entendeu? Esse sentimento do possível abandono, dessa insegurança, né? Isso atrapalha muito, porque daí tu vai ter relacionamentos que podem se repetir, e aí tu vai aprendendo com os teus namoros, e aí daqui a pouco tu casa, e aí cada um, né? Vai tomando seu rumo, né? E aí, às vezes, até mesmo, daí eu tô casado, mas não tá legal, mas aí eu não vou me separar porque eu tenho esse medo lá no passado. Tem Uhum. muita coisa envolvida, né? Então, isso, eu acho, para mim, assim, em relação à infância, das inseguranças, pesa muito, assim, pro desenvolvimento psicológico da criança. Porque se ela não tem a segurança de que o pai e a mãe estão unidos para cuidar de mim, cara, o que eu sou? Tô vulnerável. Por isso que daí eu acordo de madrugada várias vezes à noite. Por quê? Porque eu despertei do meu micro despertar. Opa, tô sozinho aqui. Cadê a minha figura de Cadê minha referência? figura de referência? Sabe? Então são coisas a gente sempre se quer. Claro, tem fases que isso acontece e tá tudo bem, mas vamos vendo. Será que tem alguma coisa por trás que tá dando insegurança na criança? E às vezes é o relacionamento, às vezes não, às vezes pode ser uma questão lá na escola também. Uhum. Tá tudo bem. Mas trazendo para esse nosso assunto, acho que nós somos os adultos da relação. Cara, não deu certo, beleza, cara, tu tem uma responsabilidade, meu. Assume isso aí, assume da melhor maneira possível, porque lá na frente tu vai querer te aproximar, tu vai ficar velho, aí tu tem um filho, uma filha, mas cadê o vínculo que tu não criou? Aí tu vai ficar reclamando que tu é abandonado pelo teu filho e tua filha, mas tu não fez isso no passado, é difícil. Eu quero trazer uma frase, Leonardo, assim, ó, que é um assunto bem delicado, né? Porque quando a gente fala da É, importância do pai na relação com o filho, com a mãe, a gente entra também num embate com as mães, que são mães solo, e que sim, dizem, mas eu não preciso dele, eu fiz tudo sozinho, e meu filho, graças a Deus, tá tudo bem com ele. sim, Não é esse o não é assunto, isso, não né? é Não é sobre isso. isso. É sobre que é necessário a gente ter ali uma estrutura de segurança. Não quer dizer que uma mãe solo não vai dar essa estrutura Não, para o filho, eu, né? eu tenho na família, tem uma tia que tem 3 filhos e os guris são assim, ó, cara, tô pra conhecer homem igual meus primos, que foram criados pela minha tia e a figura de referência é meu avô, Ponto. entendeu? Então Isso não se aí. trata, de fato, não se trata disso. Mas agora, eu acho que é que o viés, talvez ele não é a mãe solo, não, é o pai que abandonou. Cara, olha o que tu tá Isso, perdendo, e olha o que exato, pode, e se tu não ocupar esse lugar, alguém vai ocupar. E tu exato. vai perder, velho. E tu vai perder. Porque tu vai ficar velho e tu vai. Eu penso nisso. É o resgate, Nem que né? seja por egoísmo. Te aproxima que tu vai ficar velho. Tu vai precisar que alguém vá lá e limpe, troque tuas fraldas que tu não trocou. Isso. E acontece muito, não é? Muito. É. Depois que envelhece, aí vão buscar os filhos, precisam de cuidados, mas e cadê o cuidado da infância, da É difícil. adolescência? E quantos filhos a gente vê falando, poxa, mas nunca fez nada por mim, aí agora quer que eu cuide? É bem isso. Agora quer que eu tome É. conta? Então, olha quanta relação perdida, né? Quanta mágoa, É. quanto sofrimento. E eu acho que não é pra isso que a gente tá aqui, né? A gente tá aqui pra ser Exato. feliz, pra ajudar a crescer, pra todo mundo evoluir dentro das suas perspectivas filosóficas, espirituais e religiosas, seja o que for. Eu acho que é nisso que a gente tá aqui, né? E são esses momentos, né? Que, pô, beleza, engravidou, não foi um Não foi acidente, não foi planejado. planejado. Cara, Não foi acredita, planejado por então, vocês. pensa que é karma, velho. Vai, então vai, assume e faz o teu melhor. Mostra aí pro universo que tu pode, então, sei lá, Exato. entendeu?
Tipo, 2 semanas atrás bateram no nosso carro, o motoqueiro bateu no carro. Ah, vou ficar lamentando? Não, o que eu tenho que fazer? Beleza, agora eu sei que eu já cuidava, eu tenho que cuidar o dobro dos caras que não se Exato. cuidam. E que bom que bateu e eu não sofri E nada. nem ele, e aí bem isso. Amém. Entendeu? Pronto. É tudo, é material, é dinheiro, tá tudo bem. Né? Então é isso. Beleza, caiu agora no meu colo um filho, velho, faz o teu melhor, tenta olhar o lado positivo, vai mudar a tua vida, vai. E isso é uma outra coisa. Todo mundo se prepara. Ó, a gente vai pra escola, muda de escola, a gente se adapta. Aí a gente sai da escola, vai para quem vai para a universidade se adapta, quem vai trabalhar se adapta, muda de emprego, tal, e tá namorando e termina e vai se adaptando. Nasce o filho, ninguém quer se adaptar, Exatamente. né? É Incrível, doido. né? É doido. Nasce a criança, aí o cara uma vez Não quero perder minha liberdade. não quer. Aí uma vez nasceu a filha de um primo meu. Aí a gente foi visitar. Chegamos lá, tava só a esposa dele com a menina. Cadê o fulano? Tá lá surfando. Tudo bem. 1 hora ali de surf, tá? Aí tal, daí nisso ele chegou. Oi, aí, pessoal, cadê? Ele sentou um pouquinho, tal. Foi lá, tomou um banho, voltou. Tá, beleza, agora vai ficar, né? Pô, vou lá que eu tenho que jogar paddle. Paddle é um esporte que tem lá no Rio Grande do Sul, que é argentino, é de raquete. Enfim, tipo sei lá, é um tênis que joga na parede lá. Uma coisa doida. Tipo um squash. Aí eu lembro que o Elisandro se olhou assim, cara, ele ficou 1 hora e meia ali com a gente. Ele tinha que surfar, ficou 1 hora e meia, e saiu pra outro esporte. E a mulher lá, sabe? Esse cara, não, ainda não caiu a ficha. Claro, ele é É um o pai paizão, ele solteiro. é um paizão, É o pai e o não. marido solteiro. Caiu a ficha dele com o tempo, mas naquele momento ali, que era o primeiro mês, eu acho, ele não tinha caído a ficha dele ainda. Que tinha que se adaptar, que mudou a vida. Sabe? Porque não se preparou. E ainda bem que ele conseguiu se botar nesse lugar, sabe? De pai, opa, mudaram as coisas. Então, o cara é um paizão pra caramba agora. É até diferente. Olhar pra ele, nossa, mas nem se compara, assim. E aí esse cara, olha só. Só que tem cara que continua nessa, entendeu? E que aí quer continuar chegando em casa e botar os pés pra cima e deu. Porque também tem essa referência do passado. Mas enfim, e por aí, é complexo, é ser humano, né? Ser humano é complexo. Conviver. Viver com, né? Viver com, é. Viver com. É. Mas eu penso que a relação, quando ela é bem construída, quando ela é madura, né? É uma relação madura, a gente consegue passar por esses percalços com mais facilidade. Quando o homem escuta da mulher assim, olha, eu preciso mais de você. Veja, eu sou... Eu vou dar mais um exemplo, né? Eu sou aquela mulher que eu tomo a frente, que eu resolvo, eu sou resolutiva, eu sou impositiva, sei disso. Então, assim, se eu não tenho esse limiar de que, opa, peraí, eu preciso dizer para aquela criatura que está ali do meu lado que ele é importante para mim e que eu preciso que ele resolva coisas e que eu preciso dele para algumas coisas. E eu aprendi isso durante o casamento, porque ninguém me ensinou Sim. que eu podia chegar para o meu marido e dizer assim: eu preciso de você. Eu quero que você esteja aqui para me ajudar. Eu preciso que você faça tal coisa para mim. Porque isso, para mim, era como um atestado de incompetência. Não preciso de você para carregar minha sacola. Não preciso de você para me levar para lugar nenhum. Eu me basto. Eu sou a... Né? E a gente sofre com isso. A gente sofre. Só que a gente acostuma com esse sofrimento e acha que isso é lindo. Eu sou a Master Blaster, né? No Eu dou pain, conta no de gain. tudo. Exato! Pra quê? Então, eu aprendi... Precisei estar no segundo casamento para isso. Eu aprendi a olhar para esse marido, para esse homem que está lá e dizer assim, não, eu quero que você esteja junto comigo. Você precisa que eu vá? Eu digo, olha, precisar, não preciso, mas eu quero. Daquele choque, sabe? Sim. Cara, a gente já não é mais criança, não somos mais adolescentes. Então tá. Se você quer, então eu vou. Eu quero que você esteja junto comigo. Quando você tá junto,
me dá uma sensação melhor de segurança, de presença. É tão melhor quando você tá Uhum. junto, sabe? É diferente, é bom. Então, a mulher também precisa sair, tirar essas camadas, né, Sim. de armadura, Aham. né? Largar o escudo da Mulher Maravilha, É, o chicote de não sei quem lá, não é? E dizer assim, poxa, rapaz, toma a vez aí, é. né? E me deixa. Sabe que isso lembrou uma vez, eu tava, era final de tarde, assim, daí eu tava sentado no sofá, eu toco guitarra, daí eu tava com a guitarra desligada, mas fazendo lá, brincando, né, solando, enfim. E aí, daí quando eu tenho uns hiperfoco, né, daí quando eu entro nesses mundos, assim, eu fico e tal, mas daqui a pouco eu me dei conta que tinha um indivíduo na minha casa que tá vindo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E eu assim, pô, e esse indivíduo era minha esposa, né? E aí assim, eu parei, assim, daí eu fui ver o que ela tava fazendo. Cara, ela tava arrumando a casa enquanto a minha filha dormia. E ela era bebê, a primeira filha. E aí que aí eu peguei e falei pra ela, olha, seguinte, o que eu vou te falar não é justificativa, mas é só um contexto do que eu vou te pedir depois. Eu sou o neto mais velho, filho único, fui criado assim, assim, assado, tive tudo de mão beijada, tipo assim, né? Tipo, eu Uhum. quero dar o lanche, quero não sei o quê. E as coisas foram acontecendo. Então, nesse momento, eu preciso que tu me diga o que é para ser feito. Porque eu não sei cuidar de casa, eu não aprendi, eu morei sozinho, mas eu mandava lavar roupa na lavanderia. Eu tinha uma faxineira aqui na minha casa. Então eu não sei, eu preciso aprender isso. E ela achou estranho. E aí, às vezes, tipo assim, cara, eu pedi ajuda para ajudar, entendeu? E aí deu, aí funcionou. Aí de vez em quando tinha lá, Léo, ó, a máquina de lavar roupa tocou, tem que pendurar roupa. Beleza, vou lá e faço, sabe? E às vezes acontecia de eu estar fazendo alguma coisa, Léo, tem que fazer tal coisa. Mas eu que pedi isso, vamos lá, entendeu? Uhum, É ótimo. normal vir o sentimento de, cara, Claro. eu vou ter que parar o que eu tô fazendo para fazer aquilo lá. Mas eu pedi isso, vamos racionalizar a coisa. Vamos trabalhar isso aí, né? Hoje eu consigo lavar a louça sozinho. Tá brincando. Treinou bastante, né? Né, Não então, precisa nem pedir. não, mas tipo assim, são coisas, né, de como é que fala? De tomar de decisão, não, Consciência mesmo, né? tem outra palavra. Quando você tem não é ímpeto, você vai lá e faz as coisas, Proatividade. proatividade, né, do tipo assim, meu, essa hora é hora já de estar tomando banho e vamos lá, entendeu, galera? Vamos pro banho, subir, vamos pro banheiro, cada uma no banheiro, vamos tomar banho, e é isso. Escovar dente, escovou, sabe? Não ficar esperando. Acontece, porque eu sou um ser humano. Mas ao mesmo tempo que eu não me dou conta, cara, vamos lá. Porque que nem eu falei, tá aqui dentro. E se eu não ficar lutando contra a gente chama de, lá em casa a gente chama de programação mental, Uhum. né? Esses paradigmas, essas coisas que a gente aprende. Enquanto eu não lutar nisso, meu, daí vai ser cada vez mais fácil. E casa de 2 andares é muito fácil, né? Todo mundo lá em cima, eu tô lá embaixo. Nossa. Não tô nem vendo. Então às vezes o bicho tá pegando, e aí do nada eu tô lá, sei lá, escrevendo um laudo. Aí eu, não, mas eu estou escrevendo um laudo. Cara, o laudo pode esperar. Entendendo? Eu tenho que ir lá em cima resolver a treta que tá dando entre as duas, ou entre as três, né? Agora, olha que importante que você acabou de falar. Me ajuda a te ajudar. Me lembra que eu preciso fazer. A gente tem muitas mulheres, mães, né, esposas que dizem assim: se eu precisar pedir, eu vou lá e faço, né? Uhum. Eu não preciso pedir. Então, se eu precisar pedir, eu prefiro ir lá e Então fazer. não reclama. Não é isso. Não é isso. É, Aprenda a pedir também. sim. Porque assim como você tem uma criatura ali que não pode não ter essa proatividade, essa visão, né, sistêmica. Ali, Uhum, opa, uhum, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ah, ela tá fazendo a comida, então eu já vou lavando a louça. Ah, uhum. ela tá fazendo o almoço, então eu já vou estender a roupa que tá na máquina. Então, aprenda a pedir para que esta criatura que está ali também desenvolva É. essa proatividade. Porque isso também é treino. É. As pessoas falam muito assim, que pai não ajuda. Não, não é. A gente usa a palavra ajudar, sei lá, no senso comum. É participar, é estar ali junto, mas são as maneiras com que a gente encontra de se aproximar desse mundo que Exato. a princípio não é nosso culturalmente falando.
Sabe o que eu Entendeu? aprendi a fazer? Que eu acho que é assim, é, quando você diz assim, ó, lava a louça pra mim, que a gente fala, né? Estende a roupa pra mim, Uhum, lava a uhum. louça pra mim. Eu troquei o mim pelo nós. Nossa, óbvio. Que é a nossa casa. Estende a roupa pra nós, Ótimo. lava a louça Legal. pra nós, varre a casa pra nós. Sensação de pertencimento. Exato! E isso eu já tenho um tempinho que eu Legal isso aprendi. E aí. até Bom. pra mim, o significado da frase já dá um bem-estar. Mas a gente tá fazendo pra gente. Porque daí Ele não não tá. cria uma hierarquia. Isso, ele não tá me fazendo um favor. Sim. Né? Ele está participando daquilo que é É. nosso. Então, assim, ô, fulano, então, enquanto eu tô aqui fazendo o almoço, você estende a roupa para nós? Você dá Sim, comida pros bichos? Porque não adianta, a sim. cabeça da mulher, né? Não tem aquele pastor que fala dos emaranhados lá de coisa? É uma emaranhado de fio. Hum. Você liga uma luzinha que acende umas 500, diferente da cabeça do homem, que é só um Mas fiozinho de cada vez. dá pra. Não, peraí, ela pediu pra eu estender a roupa, agora tá dizendo que é pra eu vou dar comida pro cachorro. Eu faço primeiro. E agora? E aí ele fica 15 minutos naquela, né? Diferente. É. A mulher já tá lá, já pega aqui, já pega um negócio com o pé, já lembra do não sei o quê. É diferente, são mundos Sim, sim. diferentes. E a gente E- tem que aprender a respeitar isso também. Eu também aprendi isso. Uhum. Fulano, estende a roupa pra mim e dá comida pro cachorro. Ah, você estendeu a roupa? Entendi. Deu comida pro cachorro? Esqueci. Então dá comida pro cachorro, por favor. Ainda mais se tem o TDAH Entendeu? junto, é pior, né? Então, e tudo bem, né? Você falar, você lembrar, você. É, É um exercício diário. Às vezes enche a paciência, enche, mas isso vai. também é conviver. Viver É, com. E tá tudo certo, né? é. Olha que legal, né? A gente vai falar de paternidade e fala de relações. Eu acho Mas muito ele legal tá. isso aí, Não, cara. tá ligado? Não Total, tem porque como. daí nesse meio de campo aí tem uma criança. E aí a criança não é o que eu falo, é o que eu mostro. Ela vai observar meus comportamentos, ela vai observar Exatamente. como que eu converso, como que eu lido com as situações, né? E Quer a gente riqueza maior que um é, filho olhar para um pai da forma que ele trata a mãe dele? sim. Quer Nossa, riqueza de aprendizado maior do que um filho homem olhar para um pai e dizer: Nossa, olha como ele cuida da minha mãe, é. olha como ele protege, olha o quanto ele é presente nessa relação. E o inveja, como eu sou pai de menina, eu também penso assim, tipo, quem que elas vão escolher entre elas, porque essas escolhas elas são inconscientes de relacionamento, né? Com Uhum. quem que elas vão se relacionar? E até que ponto elas vão tolerar certas questões nos seus relacionamentos, né? Do tipo, vai se submeter a um relacionamento abusivo e tóxico? Ou no primeiro momento que isso surgir já vai, opa, não é essa Epa, a referência que eu tenho, isso aqui já não tá legal para exatamente. mim, né? E aí eu falo, eu tenho uma filha que é autista, outra não. A outra é só peralta mesmo. Mas eu me preocupo com as duas, é uma questão óbvia. Mas é óbvio também que com a minha filha autista, por ela ter dificuldade, déficit na relação, na reciprocidade socioemocional, critério A1 do autismo, ela pode sim se submeter a relacionamentos abusivos, porque é tão difícil fazer uma amizade, é tão difícil ter um namoro, que já que eu tenho, vou me agarrar com unhas e dentes a isso, sabe? E por também não conseguir se comunicar de maneira não verbal, ou até mesmo verbal, de que não está curtindo aquilo ali, sabe? Então, esses exemplos que a gente, que no meu caso eu procuro dar para elas e tal, e para as duas, e no caso da minha mais velha, que é autista, junto com com as terapias dela, e fortalecer essa autoestima, né? E esse sentimento de competência de que, não, aqui não, a partir de agora não. Não Entendeu? é a Não referência que eu é. tenho. É. Meu Entende? pai sempre me tratou assim, eu não admito ser tratada diferente. É. Porque se a criança cresce vendo que é normal o homem gritar com uma mulher, ou até mesmo partir para violência física, aquela é a referência.
Então, ela apanhar ou sofrer, ou ouvir desaforo é normal. Por mais que doa, mas é o normal para ela, né? Então, e aí os meninos que vão ter essa referência de masculinidade também já vão se comportar de maneira diferente. E é engraçado porque eu lembro, e eu falo isso porque eu lembro da minha infância, meu pai e minha mãe, eles discutiam, eles nunca se agrediram fisicamente, eles discutiam, né, e tal. E eu lembro uma vez que no meu primeiro namoro, eu resolvi puxar uma discussão. E eu lembro que a guria olhou pra mim e disse, então tá, tchau. Eu devia ter uns 12 anos, sei lá que idade eu tinha. E aquilo me desconcertou. E eu fiquei assim, não, mas não é esse desfecho, nunca foi esse desfecho. Como assim? Cadê o bate-boca? Cadê o bate-boca? Eu queria bater boca, assim, porque era o que eu tinha em casa, adolescente, Exato. né? Opa, não, esse menino já foi e me cortou. Aí disse, não sei o que, tal. Passado um tempo, até a gente voltou a namorar, tal. Foi só uma discussão. E aí que eu fui entender, cara, a mãe dela é uma pessoa, eu lembro até hoje, né? A tia Ana. A Ana, o nome dela. A Uma Tiana pessoa da bem vida. firme, assim, sabe? Até, e, pô, essa é a referência que ela tem. E o pai dela, respeitoso pra caramba, sabe? Umas coisas assim que daí, pô, olha só. E aí eu vi, ó, não posso ficar reproduzindo isso. Tá certo? Eles são desse jeito, tá? Mas eu vou começar a fazer diferente, porque eu sou Mr. V. Eu senti uma coisa ruim que eu não esperava. Que alguém terminar um namoro. Alguém que eu gostava terminar um namoro por uma besteira. E por uma coisa que eu quis chamar, né? Entende? Então, Entendeu? são oportunidades, né? Tipo, eu tive essa oportunidade de fazer, de revisar isso ainda na minha adolescência, né? Alguns têm, outros não têm, enfim. Mas só para trazer que, de fato, isso que a gente observa na nossa casa, quando a gente é criança, a gente vai crescendo, isso programa Sim, a maneira com que cada teclinha que é clicada totalmente. aqui vai reproduzir o comportamento. Você vê o meu filho, ele conheceu, né? Eu casei de novo ali quando ele estava com 10 anos. A referência que ele tinha da nossa primeira relação, do primeiro casamento, era uma. A referência com o meu esposo agora é outra. Então, ali pelos uns 15, 16 anos, ele, numa rebeldia tardia, né? 15, 16 anos ali, normalmente começa aos 12, né? Uma rebeldia tardia, eu quis engrossar a voz, assim, né, falar comigo de Aumentar o uma tom. forma, aumentar o tom de uma forma mais ríspida, assim, comigo, e eu sempre fui a mãe, né, a mãe que dava o limite, a mãe que isso, a mãe que... A galinhona... Põe tudo embaixo da asa e fica aqui, galera. Exato, só que eu estava casada, né, com uma figura, né, de autoridade, um homem, né. Uhum. E aí, na hora que eu fui dar o limite, assim, veio meu esposo e disse: Ei, baixa a tua bola. Com a minha mulher você não fala assim. Ele nem falou com a tua mãe, Aham. Ele entendeu? assumiu a bronca. Não, assim, ó, espetacular. Ali eu me senti uma formiga. Eu digo, Aham. rapaz, olha que espetáculo. É. Ei, baixa a tua bola. Com a minha mulher você não fala assim. Respeite a sua mãe. Então, com a minha mulher você não fala Uhum. assim. Respeite Respeite a a sua sua mãe. Eu digo, sabedoria. rapaz, mas eu escolhi bem? Não, e eu vou te falar, isso não é aplicado só porque ele é o padrasto. Eu Não. como pai posso fazer para minhas filhas. Exato. Olha isso, é. E é uma referência, assim, ó, é um respeito que meu filho tem, que os dois têm, né, um Sim, recíproco, assim, uma legal. referência paterna, Aham. realmente, de verdade. Nossa, deu outro olhar pro meu filho, assim, né, pá, terreno aqui já, calma aí, né, o galinho velho, o galinho, ó, tchu, né, porque existe uma referência Sim. ali, uma referência que, de uma forma segura, dê um limite estruturante, mas com afeto. Ei, baixa tua bola. Com a minha mulher você não fala assim. Respeite a sua mãe. É. E aí, nas atitudes diárias, esse filho, que agora já tá com quase 30 anos, Olha né? só. Esse filho aprendeu o que é uma relação de afeto e de cuidado. Sim. Porque nós temos essa relação.
E ele está crescendo e está virando homem, né? Com esse exemplo Aham. dessa relação de afeto e de cuidado. Da mãe que está aprendendo a dizer eu preciso e eu quero que você esteja junto comigo. E de Uhum. uma figura paterna, de autoridade, que diz, não, calma aí, deixa aqui que eu resolvo, você não precisa se preocupar com isso. E aí a gente vai construindo. E essa é a beleza de conviver. É. Então, independente de ser pai, né, ou de sangue, ou padrasto, ou avô, a figura paterna de autoridade, de afeto, de carinho, ela é estruturante. Ela vai dar o limite necessário para que aquela criança consiga crescer, né, com segurança e vai dar também a segurança, o apoio, o afeto, o carinho que aquela mulher precisa para poder desenvolver a sua maternidade de Sim. forma tranquila. Então, olha a importância desse homem aqui, né? Que gerou, né? Que fez ali uma vida, um ser humano para colocar nesse mundo, Sim. né? Que vai transformar todo um ambiente em torno dele. Então, olha a beleza disso tudo. Eu fico encantada, digo, rapaz, é lindo. Eu recebo o pai e uma mãe na minha Bom. frente, né? Eu recebo os pais na clínica, eu digo, olha só, essa criaturinha que está aqui na minha frente. Eu tenho pacientes que começaram comigo com 3, 4 anos, tá com 14, 15 Nossa. agora, tão bigodudo, tão gigante. E eu olho, olha que coisa linda, a parceria, o afeto, o carinho, o cuidado desse pai, dessa mãe com essa criança, com toda a sua necessidade, com toda a Sim. complexidade que traz o autismo, o TDAH, a síndrome de Down, paralisia cerebral, que a gente tem, né, tantos pacientes. Uhum. Olha a complexidade disso tudo. E o quanto essa mãe que tem essa figura do lado Sim. consegue, não vou dizer assim que é fácil, mas é talvez menos doloroso, talvez menos complexo aquela vivência diária, né? Você não acaba tem esse suporte, tem alguém não tem sentimentos de isolamento, solidão para tomar decisões, né? Tu consegue compartilhar. Então é isso. Acho que nas relações, principalmente quando você tem essa responsabilidade absurda e enorme, absurda no ponto de vista de grande mesmo, né? De você criar uma criança para o mundo, sozinho é difícil. Você tem que ter alguém que te ouça, alguém que te ampare, porque e aí, às vezes o homem tá ali, às vezes não tá. Daí ele vai ter que achar alguém. Porque senão, sério, senão enlouquece. Porque sempre, primeiro, porque também mãe, eu costumo brincar o seguinte, uma brincadeira de mau gosto, mas vai. A barriga cresce pra frente e atrás uma mochilinha de culpa. E aí qualquer coisa que ela vai tomar uma decisão, porque daí eu resolvi dar, eu tava amamentando e dei fórmula, culpa. Mas daí eu troquei a fralda e deu assadura, culpa. Sabe? Porque eu faço dormir no peito e agora não dorme mais sem no peito, culpa. Não tenho Sabe? tempo de cuidar da minha Não casa. tem a culpa, Culpa. vai, e assim vai, entendeu? E aí até o ponto de daqui a pouco se culpa porque o marido abandonou. Não, as coisas estão acontecendo porque realmente está faltando. Desculpa. Tá faltando esse suporte, tá faltando essa pessoa do lado, né? O ideal era que a gente pudesse, vamos casar? Vamos. Então vamos já, escreve aqui tudo, mas não tem como, porque é a vivência da maternidade e da paternidade que vai entrar no mato sem cachorro, literalmente. É verdade, E né? tu vai É uma descobrindo as estrada coisas. desconhecida. Mas assinar que eu sou teu parceiro, tu é minha parceira e que a gente vai enfrentar junto, aí sim. Aí fica menos difícil desbravar esse Esse mundão, esse esse mato. horizonte desconhecido. Doutor Leonardo, para a gente finalizar, Ah, falamos tanto, né? É tão bom. é bom. Você Eu começa a gosto, falar. eu gosto de Você falar vê porque como a gente dança? eu gosto de falar Tantas. porque eu reflito muito sobre mim, né? E aí eu espero que a Verdade. Elisiane não veja esse episódio para depois não me cobrar. Não, Vou mas eu mandar acho. para ela. Não, ela vê, ela assiste, obviamente. E não, e cada vez que eu falo, assim, eu me reflito, e é bom para mim isso. Pessoalmente, é uma questão Sim. bem egocêntrica, vamos dizer assim, né? Que são reflexões que eu trago, eu falo, reflito, aconteceu isso ontem, mas podia ter sido diferente. E é isso, acho que a gente tá aqui para crescer e se desenvolver junto, né, nessa totalidade, nisso que a gente,
micro-sociedade que a gente chama de família, é para isso, né? E o objetivo não é, né? Que eu falei assim, eu tô sempre numa constante busca de aperfeiçoamento, de aprimoramento das minhas condutas como homem, como pai, né? Eu erro, já errei, vou errar, mas eu acho que trazer essa reflexão, né? De que, beleza, o Leonardo vai falar de paternidade, então ele é o cara 100%? Não, não existe. Uhum. A Ana é a mãe 100%? Não, não existe. Nós somos seres humanos, 100% só o cara que veio pra cá, né? E aí foi lá, padeceu e tudo, mas e é isso. E nem ele agradou todo mundo, né? Então a gente fica nessa. Vamos fazer o nosso, vamos tentar ser exemplo. E não ser um exemplo, mas sim ser talvez uma inspiração, mas também sem ser uma inspiração, sabe, de hierarquia do cara top. Não. Ó, eu faço desse jeito. Ó, essa aqui é uma dica pra ti. O que tu tem pra me entregar de dar de dica também? E é isso. Talvez esse jeito aqui Esse faça jeito sentido para você e te ajude em alguma coisa. Ponto. os aprendizados vêm assim. Mensagem, doutor Leonardo, para os pais. O homem, pai, pai. Eu acho que... Que recebe o diagnóstico de autismo ou de uma outra deficiência e que precisa fazer essa caminhada aí ao lado da mãe, ao lado da esposa. Cara, vai estudar. Tem que estudar. Porque se estudar o quê? Vai ter que fazer um curso. Não, até faz curso. Mas tu tem que saber, porque eu acho que a mãe, ela já traz tantas questões emocionais, tanta culpa, já inventaram tanta coisa pra mãe geladeira, né? Sim. Que cabe, eu acho, a nós homens essa parte mais pragmática, vamos dizer assim. Óbvio que isso abala a gente, né? A minha reação foi uma, a minha esposa foi outra, ela entrou num processo depressivo forte, eu fui em busca de conhecimento, cada um reage de um jeito. Tem pais que quando eu dou o diagnóstico de autismo, sei lá, tem cara que se desmancha na minha frente chorando, tem os caras que saem agora, o que eu faço? Eu acho que beleza, vivencia o teu momento, mas não te apega a isso. Vai, né? É que nem tu começou um emprego novo. Na primeira dificuldade tu vai desistir? Não. Então tu vai em busca da informação, né? E saber que isso não é rótulo, não é carimbo na testa de ninguém, é uma Não é maneira culpa diferente, de não é culpa de ninguém. ninguém, é uma maneira diferente que a criança funciona, e eu falo isso como pai, minha filha funciona de um jeito e a minha outra filha funciona de um outro jeito. E aí a gente tem que saber lidar, eu particularmente, com essas duas situações, uma criança atípica e uma atípica. Como não sobrecarregar uma, né? E como não proteger demais a outra, sabe? Então é um desafio. E só estudando, aí não tem. Aí tu tem que encher a paciência da Ana, lá, que é a supervisora do caso, da fono, da psicóloga, de todo mundo, né? E participar. E cobrar. Cobrar do plano de saúde que tá querendo cortar as terapias, cobrar da terapeuta que tá dando só informação de porta ali. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, tá. Mas eu preciso, marca uma reunião. É tu que, pai, que tem que ir lá marcar uma reunião com a supervisora para falar do caso do teu filho, para dizer, em casa tá acontecendo isso. Aqui não acontece nem na escola. Como que a gente pode melhorar em casa? Porque o contexto molda o comportamento. Enfim, se deixar eu falo mais uma hora aqui. Boa, a gente já tem assunto para mais um encontro, então, aí, então, ó. sempre assim, né? Não é bom? É bom. Mas que bom ouvir isso de ti, bom saber, assim, da tua disponibilidade. Não enche só a paciência da Ana, não. Vai lá na página do Dr. Leonardo, Vai pediatra, tá assim, ó, cheio de vídeo, dica, sugestões. Procura ele lá no consultório, marca uma consulta, vai tirar dúvida, assiste palestra. Assim, essas presenças de referência, essas referências masculinas que a gente tem hoje, né, como você, como tantos outros médicos, profissionais da área da saúde, são importantes. Então, para que os pais tenham esse referencial e possam buscar isso, né? E não se sintam acuados, eu dizer agora, largo tudo na mão da minha esposa, largo tudo na mão da mãe da criança e ela que sabe, ela que se vira. Não, eu também sou responsável, Sim. Eu também preciso correr atrás, eu também preciso dar esse suporte, né? Porque o filho é dos dois, né? O filho não é de um só.
Então, seja típico ou Literalmente. atípico, não interessa. O filho é dos dois. E a É. gente precisa fazer essa corrida de mão dada aí. Dá a mão para a professora na escola, dá a mão para terapeuta, para quem quer que seja, para o médico, pediatra, neuro, e segue, né? E abre a boca e corre atrás. Porque quem tem boca vai longe. vai longe. Vai longe. Então, verdade. abra a boca e fala. Porque é isso, né? Arregaçar as mangas e bora pra vida. Porque as crianças estão ali e é as crianças que precisam da gente. Não é a gente precisa delas, não. Elas precisam da gente. Nós somos a referência. Nós somos quem está ali para conduzi-las, né? Nessa caminhada toda. Então, muito obrigada. Obrigado também. Foi um bate-papo maravilhoso de novo, né? Que bom. 2026 está aí pra gente, junto. né? Pra gente construir aí essa caminhada tão bonita que está surgindo. Já falei do carinho, do respeito, da admiração que eu tenho pelo teu trabalho. Né? O quanto é bom te acompanhar, saber aí dessa tua trajetória, tua luta. E aí quero te entregar esse carinho. Olha! Um carinho para agradecer por esse ano maravilhoso, né? E esse profissional espetacular que você para todas as famílias aí, né? Deixa eu não fazer desfeita, né? Levando consciência. Tem que abrir na frente da pessoa, né? Tem gente que diz que sim, Oxe! Olha só. Propaganda gratuita. Vamos tapar a marca aqui, ó. Olha que lindo, tá? Isso aí, olha, isso aí é para aquele momento. Que legal, então tá assim, que joia. Então, com todo carinho, né, da gente. Obrigado, Ana. Para realmente agradecer não só pelo médico, né, Leonardo, mas também pelo pai, pelo ser humano. Valeu. Que está aí fazendo a diferença nesse mundão. Obrigado. Levando tanto conhecimento, né, tantas palavras de afeto, de carinho para tanta gente. Então, é importante você saber que você faz a diferença. E eu tenho muito orgulho de saber que a gente consegue conviver com você, que eu tenho essa vivência com você hoje, né? E poder contar aí com essa experiência toda. Obrigadão, viu? Obrigado. De verdade. Valeu. Aí não vale. Bom, eu vou encerrar então esse nosso encontro, né? Agradecendo de coração a todos que estão nos acompanhando, né? Que acompanham o Dr. Leonardo, acompanham esse trabalho lindo que ele faz aí com as famílias. E logo, logo ele vai estar de volta aqui pra gente fazer. Ó, tá vendo que a gente sempre deixa uma vírgulazinha, né? Nunca é um ponto final, é sempre uma vírgulazinha. Uma vírgula. Então, a gente volta para um próximo encontro para conversar aí um pouco mais sobre a paternidade atípica. Pode certo? ser 100% disso, pode ser sim. Então, muito bem. Beijo, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu.